Boa noite, bruxes! Nossa roda de vinho dos bruxes, toda quarta às 20h20. Tô colocando, peraí, opa. Peraí, nossa, que altura. Calma aí, gente. Sabe o que acontece? Boa noite, Sheila e Monique. Boa noite, galera. Eu comprei uma planta. Eu queria já pendurar na parede, só que eu não tive tempo ainda. E aí, eu terminei minha terapia, eu tinha 20 minutos. Em vez de fazer o que eu precisava fazer, o que eu fui fazer? Tentar colocar a planta, entendeu? Não deu ainda. Mas tá tudo certo. Tô aqui, vou abrir meu vinho, que nem isso eu fiz ainda. Ainda bem que hoje está cheio. Meu dia, quando tá cheio, gera muita coisa boa, porque movimento gera movimento. Me falem se o som tá bom, tá? Abri meu vinho. Pronto. Só que salva, viu, gente? Tá bom o som? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu pôr aqui. Cheers! Deixa eu baixar um pouco. Gente, vamos conversar então. Como vocês estão? Hoje a gente começa um novo ciclo, que é a onda encantada da serpente. E a serpente fala sobre energia vital. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Coloca aí. Já vou deixar você calmo falar que se você tá aqui pela primeira vez e não entendeu o que eu tô falando, tá tudo bem. Tudo é um recortar, a gente tem tudo isso dentro da gente. Então, quanto mais você escuta, mais você vai ativando essas memórias celulares. E o que não entender, tá tudo bem, passa adiante. Pega pra você o que faz sentido, o que não fizer sentido pode descartar. Kelvin, nome do meu amigo. Jaqueline, Gilmara. Sejam muito bem-vindos. É assim, gente, tem as verdades que são as minhas verdades convictas, que é o que eu realmente acredito, mas crença é uma coisa delicada, porque cada um acredita numa coisa. Então, o que eu falar, o que te servir, você pega. O que não servir, tá tudo bem, entendeu? Não pega. Peguei até uma Ruffles ali. Isso não dá pra oferecer, porque não tem como. O Buda Nichiren Daishonin não tô de filtro não, né, ó. A boca. O Buda Nichiren Daishonin, que foi um Buda que nasceu 2.300 anos depois, se eu não me engano, do Buda Shakyamuni, e elucidou o Nam-myoho Renge-kyo, que é esse mantra que ativa a lei de causa e efeito. Ele participava de muitos debates na época para bater de frente com ideologias que tirassem o poder das pessoas. Tem um canal que eu gosto muito no YouTube, depois eu vou indicar para vocês, vou colocar nos stories, que se chama O Mensageiro, que eu acredito muito e faz total sentido com o que eu penso, as coisas que ele traz no canal. E aí, quando eu vou lavar louça, sabe? Essas coisas que a gente não fica olhando pra alguma coisa, aí eu vou ouvindo. Eu sempre uso tipo como podcast. Eu coloco lá o vídeo e vou ouvindo. E aí, esse cara do canal, ele traz muito conceitos baseados em versículos da Bíblia. Eu, Amanda, como budista, não conheço muito a Bíblia, mas eu estudo a Bíblia também. E é muito importante, porque assim, quando você expande a sua consciência, tudo que chega é mais, é pra acrescentar, nada subtrai, tudo adiciona. A gente falou sobre isso no feed, né, essa semana, sobre sucesso, tudo adiciona. Então, eu lembro que no começo, assim, da expansão mesmo da minha consciência, porque na verdade ela tá se expandindo faz tempo,
Mas quando foi esse despertar mais forte na minha vida, eu fiquei me cobrando, porque como eu já atuava muito no budismo, eu achei que eu poderia estar traindo minha religião, sabe? Eu senti que muita coisa já não fazia mais sentido, mas ao mesmo tempo tudo fazia. E eu comecei a ver os pontos em comuns entre as religiões. E isso que é espiritualidade, é você conseguir enxergar não aquilo que o homem traz com a boca, mas enxergar a essência, sabe, dos ensinamentos, independente de que linha, né, que nos traga. Esse canal aqui fala sobre expansão da consciência, leis universais, tudo que a gente pode usar pra gente cocriar a nossa vida, e espiritualidade é uma parte muito profunda que a gente tem sim que estudar. E aí eu lembro que eu ficava com essa loucura, que eu falei, gente, como assim que eu visualizei uma entidade da Umbanda? Eu sou budista, eu nem sei que entidade é essa e como que agora a Bíblia tá fazendo sentido, sabe? Mas olha só. Depois que você expande a consciência, você começa a entender de outra forma as coisas, sabe? E não é porque tá escrito em parábolas, não é isso. Você começa a entender do ponto de vista atômico. A física quântica é pura espiritualidade de forma científica, sabe? Então, e outra coisa, eu parei de me preocupar com quem pensa diferente. Eu parei de querer enfiar a minha verdade, mas o ponto principal é esse. Eu passei a ter coragem de falar o que eu sinto e o que eu vejo acontecer na minha vida, porque eu estou cocriando minha vida e vocês estão vendo. Estou cocriando aqui, ao vivo. Tá? Quem me acompanha aqui há 2 anos sabe como que começou o canal, como que era a minha vida, como que ela tá agora, e ela tá só crescendo. Então, o Buda, ele fala que ele fala da religião, mas eu vou usar isso para qualquer coisa na vida. Existem 3 provas: a prova documental, a prova espiritual e a prova real. A prova real é a mais importante que tem, porque a prova real é aquilo que você comprova na vida que aquilo funciona, sabe? Não adianta eu vir aqui passar uma ferramenta pra você, um conceito, e você não vê diferença nenhuma na tua vida. Adianta? Não, vai ser o quê? Só mais uma bagagem mental pra se tornar obeso mental? O importante são coisas que nos auxiliem a cocriar, a transformar. Então a prova real, ela é muito importante. E a prova real eu já tenho. Eu tô tendo. E vou passando. E ninguém precisa concordar. E se não concordar, tá tudo bem também, sabe? Só que eu não vou perder tempo de explicar pra quem não acredita, porque é a crença da pessoa e todo mundo tem liberdade de crença, né? E eu não vou enfiar nada goela abaixo. Mas o Buda, quando ele participava dos debates, o maior debate dele, assim, era... Porque naquela época, gente, vamos voltar ali pro cenário histórico. 1200 e alguma coisa... No Japão feudal, todo mundo era budista, sabe? Todo mundo era budista. Ângela, linda, boa noite, maravilhosa. Todo mundo era budista. Só que existem várias linhas, assim como aqui. Por exemplo, aqui, onde a gente mora, a cultura é católica. Em outros lugares é hindu, em outros lugares é budista, é cultural, tá? Então a gente tá falando de uma cultura que era budista, mas que dentro dessa cultura existem várias linhas, assim como dentro da cultura que a gente tá, ocidental, tem evangélico, tem católico, tem tudo. Agora mais ainda, porque com o estreitamento que a internet ocasiona, a gente tem acesso a outras informações. E aí ele ia de frente assim com os líderes na época, falando a importância da gente derrubar algumas crenças que limitam a vida do ser humano, porque se todos nós somos um, porque nós somos células de um grande organismo, isso tem que estar muito claro, muito claro. Porque olha só, gente, se a gente não entende o cerne da questão, o ponto primordial, a gente não consegue cocriar de verdade, a gente consegue cocriar coisa pequena. Para cocriar grande, a gente tem que ir desde o ponto, e o primeiro ponto
segundo, porque o primeiro eu vou falar depois, que é o mais importante. Você tem que entender que nós somos células de um organismo maior. O vento, se você reparar, é igual à nossa respiração. Os rios são iguais às nossas veias e artérias. Os cabelos é como se fosse grama, porque a nossa pele é como se fosse a terra. O planeta, ele pulsa igual ao nosso coração. Então a gente é um micro idêntico ao macro. Então a gente é uma célula de um corpo chamado terra. Assim como você tem várias células no seu corpo. E quando uma delas não entende que ela é uma célula pertencente a um organismo, ela começa a se multiplicar errado e causa um câncer. Câncer é uma célula que se desenvolve diferente das outras de uma forma desordenada. Então a gente tem que lembrar isso, que você faz parte de um corpo. Mesmo que tenha aquela célula que você não gosta, que você não simpatiza, que esteja fazendo cagada, é uma célula do mesmo corpo. Boa noite, Paulo. Então, aí você já entende que eu faço parte de um organismo maior. E cada pensamento meu atinge essa mente coletiva, essa mente planetária. E aí, indo mais além ainda, a Terra é uma célula de um organismo maior, de uma galáxia. Que é uma célula de um organismo maior, entende? Por isso que a gente fala que nós somos todos um, porque existe um. E existem várias microconsciências, que nós somos uma delas. E a gente tá tão preso na matéria, porque a gente vê essa coisa sólida e dá a impressão que isso existe, porque teoricamente existe. É um agrupamento de átomos, mas esses átomos, eles são pura energia, eles estão vibrando o tempo inteiro. Se você colocar uma lupa e for aumentando, você vai ver que isso é pura energia. Então é ilusão essa matéria. Tudo é mental e tudo é energia. E nós fazemos parte de um organismo, um único organismo. E aí, o Buda, ele ia interrogar outros líderes, não no sentido de bater de frente, sabe? Mas no sentido de tentar trazer a verdade para a população, para que as pessoas recuperassem o poder que elas têm. Porque não adianta eu aqui, Amanda, querer ser poderosa e querer ser superior, porque não existe superioridade, a gente é um. Quanto mais gente evoluir, mais eu evoluo também. E aí, ele tinha essa concepção. Por quê? Ele tinha essa compreensão porque ele atingiu a iluminação. A iluminação nada é mais é do que você expandir a mente a ponto de você olhar para suas sombras e iluminar suas sombras. Por isso que é iluminação. É consciência. E aí, gente, ele ia falar com esses líderes para tirar uma coisa que é muito mal compreendida, mal interpretada de um Deus externo, sabe? Se a gente é tudo um, a gente é um. Acho que vou para São Paulo para te conhecer pessoalmente. Você é muito sábia, uma pessoa sábia, sabedoria gera luz. Vem que a gente faz um piquenique no Ibirapuera, pode vir. Então, gente, tudo é um. E você vai entender o porquê dessa sabedoria, Dani. Que ela não é exclusivamente minha, é de todo mundo, mas você vai entender como que faz para acessar. Tudo é um. Você compreender que tudo é um, você entende que tudo faz parte de uma coisa só. E esse Deus que todo mundo fala não é uma coisa externa a você. Não é um cara com superpoderes que vai reger a sua vida. E isso não é desrespeitar. Quando eu falo isso, não é que tipo blasfêmia, eu não estou falando isso. Pelo contrário, eu respeito todas as religiões de verdade. E eu não quero mudar ninguém, mas eu acredito que se você está aqui ouvindo isso, você deve pensar um pouco parecido comigo, ou pelo menos tá tentando me entender, né? Não quero te enfiar isso goela abaixo, mas é isso que expandiu minha consciência. Brevemente falando, eu estava trabalhando no hospital, no Covid, no começo, quando não tinha vacina. Linda, Beth, eu sou um reflexo seu. Por isso que você me admira. Tudo que a gente vê no outro é porque a gente tem. Tanto de bom quanto de ruim. E aí, eu tava no hospital trabalhando, morrendo de medo. Porque, gente, eu já fugi da enfermagem, porque eu não sei lidar com dor. Aí eu fui pra farmácia e de repente eu me vi
trabalhando num cenário que era o meu pesadelo, sabe? E foi quando eu conheci a lei do tempo, quando eu comecei a meditar de um jeito diferente, porque eu já meditava, mas eu comecei a abrir meus chakras, limpar meus chakras. E foi assim, ó, juro pra você, foi assim, ó. De um momento pra outro, foi 1 segundo, a minha mente fez puf, no meio, eu tava trabalhando, foi no hospital. Foi, tuf, abriu. Eu fiquei super emocionada. Me emociona ainda lembrar. Porque foi nesse momento, porque eu já, tipo, como budista, eu já enxergava a minha própria divindade, orava pra mim. Mas foi nesse momento que eu me enxerguei como parte do todo. Eu não via limite. Eu via o limite físico, mas eu sabia que era átomos entre uma coisa e outra. Eu falei, gente, é o todo. Porque eu tava tão preocupada com a dor do outro que aí eu percebi que, meu, sou eu. E a partir daí começou... Minha mente se expandiu demais. Ô, bruxos, olha que legal como tudo tá conectado, né? A Evelyn falando. Tô lendo agora dos livros de Paramahansa Yogananda e tô no início, mas é exatamente sobre isso que tá falando. Sim, Evelyn, e nada por acaso, por isso que você tá aqui. E aí, gente, foi a partir desse momento, quando eu me enxerguei como parte do todo e eu consegui enxergar que eu sou Deus, sem falsa modéstia, tá? Foi aí que eu consegui atingir esse grau de consciência. Foi aí que eu entendi o respeito que eu tenho comigo e o respeito que eu tenho com o outro. E foi aí que eu tive essa consciência desse tamanho. E aí, quando alguém me pergunta no direct se eu fiz ressonância harmônica, é isso que eu falo. Funciona, funciona. Eu super acredito. Eu adoro Hélio Couto. Mas eu não fiz. E quando você entra em ressonância, quando você entra em fusão com todo, você não precisa fazer nada. Quando você compreende isso, você se torna o todo e a sua sabedoria se torna do tamanho do todo. Você consegue ouvir qual é o próximo passo a dar. Você consegue co-criar a tua vida porque você está em conexão com a inteligência infinita. Você sabe que vai dar certo. Quase choro agora, mas ainda não cheguei nesse nível de sabedoria e evolução tão maravilhosa, mas vai chegar. Elizabeth, exatamente, né, Dani? Chega, todo mundo vai chegar. Faz parte, é a evolução da Terra. Nós somos células da Terra, todo mundo vai chegar. Então, você começa a entender o porquê que o Buda ia tão à frente falar para as pessoas, sabe? E não é porque ele defendia uma religião específica. É porque ele defendia a verdade de que, galera, você vai atrás, você vai para fora, você vai buscar, você vai para outro país, você vai em tudo quanto é lugar buscar. Mas é quando você volta para você que você encontra. Todas as vezes... Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar pitando. Todas as vezes que você busca fora de você, você diminui seu poder. Lembre-se a todo momento que você é. Eu sou. Não é essa a palavra mais forte que os alienígenas deixam nos livros canalizados, que todas as entidades falam, eu sou, o poder do eu sou. O Arcanjo Miguel fala muito. Eu sou. Esse é o poder, eu sou. Então isso não é blasfêmia. Isso é entender e assumir o que eles estão. Eles vieram até aqui falar, sabe? Encarnaram. Falaram pra gente. A gente não consegue, porque a gente vem de uma cultura que a gente tá sempre dependendo do lado de fora. E você tem do lado de fora estacas que te ajudam. Ferramentas, amigos, família. Você tem. Eu estou tentando comprar o selo e não está dando certo. Eu clico aonde? Eu não sei, Dani, mas eu espero de verdade que você consiga. Um brinde. Eu não sei. Então, gente, eu sou dragão, né? Então eu presto muita atenção com o que eu me nutro. E como eu sou uma ferramenta, um canal pra você, eu presto o dobro de atenção. Então é muito difícil eu consumir conteúdo. Eu não vejo live. Então eu não sei como que compra selo. O que eu vejo é canal no YouTube quando eu tô lavando louça, porque daí eu vou escutando. Mas eu leio muito. E eu medito. E estudo muita física. Então, gente, pode vir quem for, sabe? Falar, ai, não é isso, ai, não sei o quê. Cadê o artigo científico? Porque eu recebo muito, né, esse questionamento. Cadê o artigo científico? Falar, tá no astral, querido, vai buscar. Não dá, né? Meu Pix tá no link da bio, depois você pode entrar lá, eu super aceito, sim. A Angela falando que já tentou em outras lives e não consegue. Às vezes dá pau mesmo, gente. Oi, Ná. Então, gente,
a gente se ilumina, a gente não sai do corpo humano e a gente não para de passar pelos sofrimentos da vida, porque a vida humana, ela carrega sofrimentos de perda. Quando a gente se despede de alguém, a gente sente, sim, a gente sente dor, a gente se apaixona e depois a gente também pode sofrer, faz parte, sabe? Só que a diferença é que quando você tem essa compreensão, não vou falar entendimento, porque não é racional. Quando você sente que você é o todo, você para de se importar com rótulos, porque assim, a gente tem dificuldade, né? Quem é católico ou evangélico tem dificuldade de entender o estado de Buda. Assim como a gente budista tem muita dificuldade, às vezes, em usar o termo Deus. Por quê? Porque, lá, alguém comprou selo. Uhul! Obrigada! Nhaf! Nossa, ainda bem que tem filtro. Você não tem noção do tanto que eu cuspi agora. Mas, o que acontece? As pessoas nomeiam Deus como se fosse uma força externa a elas. E por isso o budismo foi uma chave muito importante para mim, porque ele me ensinou a me concentrar em mim. Então, entender esse conceito do Deus ficou muito mais fácil para mim. E aí, hoje eu consigo usar a palavra Deus, sabe? Fica muito estranho, até quando eu tô no meio dos budistas, eu fico prestando atenção no que eu falo, né? Ai, seja bem-vindo, Luz Modificação. Bom te ter aqui. Então, esse diálogo que a gente tem é muito importante, porque eu sei que aqui eu não tô te ouvindo, mas eu tô sentindo a energia de vocês. E essa troca é uma troca que eu não consigo ter numa postagem, sabe? E é muito importante isso, porque eu vejo assim, cara, eu também gosto de ritual. Eu faço um ritual todo dia, porque eu sou super ritualística. Eu gosto da mesa do café da manhã daquele jeito. Pera aí, gente, que propaganda do YouTube, deixa eu adiantar anúncio, pera aí. Então, eu faço rituais diariamente. Quando eu faço meu café da manhã, todo dia é um ritual, porque eu tenho um jeito específico de fazer café. Seja bem-vinda, Bárbara. Espero que goste bastante, que eu toque seu coração. E eu faço o meu ritual na hora de dormir, sabe? Tudo é ritual, gente. O que é ritual? É uma coisa que você faz com um objetivo e de uma forma específica sempre. Quando você passa seu creme no rosto, é um ritual que você tá fazendo de cuidado com a tua pele, sabe? Então, assim, tudo é ritual. E todos os dias eu medito e vou e acendo meu incenso e vejo o dia e medito meu mantra. Então, Bárbara, a gente se sente muito sozinha. Eu achava que era impossível ter amigos. Eu sofria muito com isso. A Nath, que tá aqui, sabe disso, porque meu pai vivia mudando de cidade. Ele tinha uma profissão que a gente vivia se mudando. E aí, teve ano que eu estudei em 3 escolas. Não cabe no meu currículo escolar a quantidade de escola que eu estudei. E aí eu sempre me sentia muito sozinha, porque eu sempre era novata e aí tinha muito bullying antes de eu conseguir ter amizade com alguém. E a hora que eu conseguia ter amizade, eu mudava de escola de novo. Então minhas melhores amigas eram minhas irmãs, eu era a irmã mais velha. E aí era difícil. E aí quando eu via minhas primas com grupos enormes de amigas, eu me sentia muito sozinha. Porque elas até me acolhiam, só que o assunto não batia, sabe? E aí é isso que eu postei essa semana, inclusive, falando da importância das estacas, porque eu nunca me vi tão sozinha igual o ano passado. Quem tá aqui, me acompanha, sabe. Eu terminei uma relação de 8 anos, eu tive que desbravar, porque eu tinha acabado de sair do hospital, entrado no Instagram, eu vivo só do Instagram. E aí alugar um outro lugar, eu moro em São Paulo, o custo de vida é alto, eu tenho 2 cachorros, eu sou mulher. Então, foi muita coisa ao mesmo tempo. Eu me distanciei de muitos amigos, porque eu achava que eu não tava recebendo apoio, mas na verdade ninguém me entendia. Alguns achavam que eu tava louca. Eu não sou de São Pedro, meus pais moram em Águas de São Pedro, mas eu já morei em São Pedro também. Já morei. Maravilhosa Suzy, bem-vinda. Então, eu me sentia muito sozinha. Mas eu comecei a fazer terapia, né, nessa época, senão eu ia surtar. Porque eu também, começando a canalizar um monte de coisa, eu como budista não sabia nem o que era. O que é esse homem de palha, sabe? Será que eu tô doida? E aí você sente um peixe fora da água. Boa noite, lindona.
E aí eu comecei a fazer terapia, vi que não tava doida, né? E comecei a ser forte, sabe? Entender que eu sou sozinha e que o que vier é lucro. Poxa, eu já viajei o mundo, foi uma cocriação que eu consegui sozinha. Eu nem falava inglês direito, sabe? Eu falava meia boca, ainda não falo perfeito. E falei, cara, se eu conseguir fazer isso sozinha, eu vou me sentir mal porque eu não tenho companhia pra ir num bar que eu quero? Eu vou. É desconfortável? É, mas eu ia. Por quê? Porque era um exercício terapêutico pra mim. Eu precisava me movimentar, precisava conhecer gente, porque meus amigos eram os amigos do meu ex, que ainda são meus amigos, porque meu ex também é meu amigo, sabe? Mas, poxa, não dava pra ficar os dois no mesmo rolê, eu não ia pegar ninguém, ele não ia pegar ninguém, entende? E aí, eu tava muito sofrida. Quando eu comecei a perceber e fazer esse movimento de eu sozinha, tipo, não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. E aí, eu comecei a fazer amigos reais, assim. Na verdade, eu comecei a aprofundar relações que já existiam, que não estavam tão profundas, ficaram mais profundas, porque eu comecei a enfeitar o meu próprio jardim. Então, cuida de você, que você vai encontrar pessoas na mesma sintonia. Tem muita gente nesse percurso, nesse caminho de despertar. Todos estão nesse caminho, nesse progresso, mas tem gente que tá realmente buscando igual a gente. E aí a gente encontra, sabe, no caminho. E esse conceito de você entender que você faz parte do todo é o maior amor do mundo. Você se sente abraçado, sabe? Mesmo quando você escorrega, você dá aquela surtada, mas não é igual antes. Você consegue se levantar, né? Então, é muito importante você ter essa compreensão. Porque tem gente que fica desesperado, tipo, ai, não consegui fazer o ritual, ai, não sei o que. Mas aí, olha só, você tá pondo a crença e o poder de novo do lado externo, bruxa. Aí como que você quer ter o máximo poder? A Bárbara, me refiro a não ter com quem compartilhar as experiências de bruxas em estudar por onde começar. Bárbara, isso aí eu não posso garantir que você tenha com quem fazer, sabe por quê? Até hoje eu só ponho aqui, ó, é com vocês que eu compartilho. Meu namorado não acredita em tudo, tá? Ele respeita, me dá todo o apoio, isso que ele é enlaçador, vê um monte de coisa, mas não acredita em tudo. Acho que é porque é virginiano, sabe? Meu amigo acredita, mas não faz essa busca. Não dá se eu ficar falando isso com ele, ele vai me encher o saco e vai dar uma desculpa pra ir pro bar. É com vocês. E com a Nath, minha amiga Nath, que tá aí na live, que é a que trabalha no atendimento. Mas não tenho também com quem falar. É tudo aqui. Bruxa solitária, todo mundo é. Ah, Elizabeth, bom é que depois desse processo a gente consegue amar nossa solitude. E acaba que as pessoas entram na nossa vida e são as relações profundas, exatamente. Aí, olha só, Inhaf. Que incrível, cada um tem sua expansão de consciência de alguma maneira diferente. A minha foi com a ayahuasca. Exato! A ayahuasca é uma ferramenta maravilhosa. Eu nunca usei, mas eu sei que é. E tem uma coisa também. A ayahuasca é uma ferramenta, porque tem gente que fica depositando aí na ayahuasca, entendeu? Aí eu preciso consagrar, porque só consegue chegar nesse estado com a ayahuasca. A ayahuasca é uma ferramenta que vai te possibilitar, mas ela só vai te conectar com você. Tem que trazer pra dentro. Gente, sabe, ó, falar uma coisa aqui, porque ninguém que não tá aqui, exceto algumas exceções do feed, vão ver essa live até o final, então eu vou falar. Eu deixei de fazer uma palestra num evento que vai ter de bruxaria, um evento grande, porque eles querem limitar o que eu vou falar exclusivamente de bruxaria e tipo, pra mim nada tem muro. Como que eu vou falar só de bruxaria e de ritual e eu não posso falar do que vem por trás disso, sabe? Porque senão eu vou estar trocando 6 por meia dúzia. Eu vou estar trocando o pastor pelo ritual, vou estar trocando o padre pela canela que eu sopro na porta, sabe? Eu sinto que nesse momento sozinha você começa a se conhecer melhor. Sim, Nath. Ó a Nath surfista aí. É exatamente isso. Você começa a perceber-se melhor. E você começa a se valorizar mais. Então você começa a atrair pessoas diferentes pra tua vida. Porque você não vai aceitar qualquer coisa, sabe? Não é de aceitar que tipo, ai, tô julgando esse não, esse sim. Não. É porque você sabe o Deus que você é.
E aí você vai se respeitar como você respeita o outro. Então, esse conceito não é um conceito de egocentrismo, sabe? Nossa, que arrogante, como assim você é Deus? Não é isso. É você entender de onde vem o poder. Por isso que bruxas aqui não é bruxa de bruxaria. Não é da Wicca, não é de nenhuma religião de bruxaria, gente. Eu quero que você tenha acesso ao seu máximo poder. Porque quando você perceber que você é o todo, só o fato de você ter essa certeza já te abre a mente. Você já entra em ressonância com o todo. Se precisar de algum conceito teórico, você vai ter acesso. Se não, a sua mente está aberta, tudo entra e você consegue expandir. Mano, eu trabalho num lugar, Ângela, que me taxaram de louca. Mas nada me abala, sou o dragão. Amiga, pra mim você veio falar... Cara, quando eu comecei a falar essas coisas, muita gente achou que eu tava surtada. Inclusive, olha só, um amigo meu que consagra ayahuasca me desconvidou quando ele viu eu falando. Porque ele achou que eu tava doida, entendeu? Então, antes eu me importava. Olha, comprou outro selo. Obrigada, Nhaf, linda. Então, eu sempre fui a doida, né? Que eu sempre tive a transparência, eu sempre falei, quando você é doida mesmo, aos olhos dos normais, prefiro ser doida. Então, gente, esse conceito é muito importante de você entender que você é sua força, de que você é o todo, de que seu poder, gente, não põe poder do lado de fora. Toda vez que você põe poder do lado de fora, você perde seu poder. É a mesma coisa quando você tá muito apaixonado e você começa a fazer tudo que a outra pessoa quer. Você vai mudando por causa da outra pessoa. Onde tá o poder? Na outra pessoa. Quando você coloca o poder do lado de fora, meu, não dá. Eu fui num banda, né? Faz um tempo já. E aí, prefiro, né, Ângela? E aí, eu conversei super assim com a Exu, perguntei, vocês são nossos fractais mesmo? Assim, tive esse diálogo com ele e, tipo, ele confirmou tudo. E aí, todas as vezes que eu fui, que não foram muitas, mas eu gostei, eu ia pensando assim, poxa, ele é um fractal que tem uma visão mais expandida que a minha, então ele pode me auxiliar e mostrar caminhos que eu não enxergo, ele pode me oferecer um tratamento para eu curar meu corpo, tirar a energia zoada, proteger minha casa. E aí eu sempre ia com maior respeito pensando assim. E aí eu via que mesmo lá, e não é porque é um bando, é qualquer lugar, mesmo lá tem gente que vai buscando que o cara lá seja o salvador da tua vida, e não existe salvador. Existe uma única consciência que está à disposição para o que você precisar, mas o movimento é teu. E se você não sabe como agir, pede orientação. Oi, Adriana, linda. Porque você consegue, gente. Se você, a orientação é o corpo dando sinal. Por exemplo, eu não sei como agir. Quando eu comecei a fazer Daimoku, que é o mantra na Myoho Renge Kyo que eu faço, eles falavam assim, os líderes: não adianta só orar, viu? Você tem que orar e agir. Deixa eu ver a Elis, que ela falou, eu também sou taxada de louca. Todo mundo aqui é louco, bem. Quando eu comecei a utilizar o Tzolk'in lá na loja, quando eu chego pra trabalhar, eles falam, lá vem a louca da tabela periódica. É uma tabela periódica do tempo mesmo. Eles nem sabem o que é. Pois é. Quem é curioso, ganha primeiro, né? O rolê, oi, Adriana, estava em aula, desculpa o atraso, imagina, fica aí, biomédica. Eu adoro essa galera da área da saúde, porque, meu, já tem um conhecimento aí, expande a consciência, fica maravilhoso. Então, gente, eu perdi, tá travando? Pra mim não tá, pra vocês tá travando, gente? Eu não lembro onde eu parei, peraí. Fractal é assim, ó. Lembra que, você tava aqui no começo da live, né, Beth? Lembra que a gente falou que eu sou uma célula do planeta Terra? Assim como existe uma célula no meu corpo, eu sou uma célula de um organismo maior. Tudo é um. Então uma entidade é um fractal meu. É o quê? É um eu de uma outra dimensão ou de um outro universo, mas é um eu também. Entende? Não tá travando não, ó. Tá travando não. Então, a gente tem que trazer esse poder pra gente. Agora é a nova era, gente. Não dá pra gente retroceder e continuar cultuando coisa externa.
Você pode fazer um oferecimento pra entidade, tá tudo bem, sabe? Você tá honrando aquela vida, tá tudo bem. Você pode ter seu anjo da guarda, tudo, mas não se perca de você. Você é uma divindade. Eu sou o eu sou, você é. Todas as vezes que você se reforça isso, você fica cada vez mais forte. Você vai conquistando cada vez mais e mais. Não, o que é impossível para Deus? Para Deus nada é impossível. Se você se vê como uma parte do todo e uma célula desse corpo imenso que é um só, se você é Deus, existe alguma coisa impossível para você? Não. Então não são entidades como... Não, pode usar o nome entidade. Mas não é uma coisa externa. Não é uma divindade específica externa. É você. Você já assistiu Interestelar? Gente, lição de casa, Interestelar. Tamo junto, Beth. Interestelar retrata muito bem o eu superior, porque o cara mostra o cara colocando post-it pra ele, sabe? Não vou dar spoiler, esse já foi um grande spoiler. Então, são fractais de densidades diferentes, por isso que tem, tipo, entidades que tem uma densidade mais agressiva, uns outros mais calmos, mas são, no fim de tudo, todos somos um. E assumir que todos somos um não significa que você está cometendo blasfêmia ou desrespeitando. Significa que você entendeu a união de todas as coisas. Esse filme é o meu preferido, Adriana. O primeiro foi Efeito Borboleta. Eu fiquei um tempão que foi Efeito Borboleta a vida inteira. Agora o que eu mais gostei, Interestelar, Bárbara. Interestelar. Tudo junto. Melhor filme que tem. Pra entender o eu superior. Porque eu também ficava assim. Ué, mas se eu sou o todo... Mas eu recebo as entidades e se eu recebo, eu não tô louca, elas existem. Então, quem são elas? E como assim? E, entende? E aí você entende o jogo da vida. É um jogo muito louco. É um jogo muito louco, porque às vezes você fala, nossa, que loucura. Mas eu desci aqui por um propósito. Eu tô aqui viva no planeta Terra por um propósito. Por que eu tô aqui? Tem um propósito? Tô entendendo. Não consigo entender absolutamente tudo, porque eu sou humana. Mas eu confio tanto, sabe, nisso. E aí, quando você entra nessa fusão, você entra em ressonância, ó, Fabi. Maravilhosa tu! Sou o bandista e tenho exatamente essa visão. São fractais meus. Cada vez sinto mais a presença e a intuição deles comigo. Eu também. Tenho uma cigana de frente que é muito presente. Sim, Fabi. Meu, e é isso, sabe? E aí, quando eu vejo a pessoa lá chorando, implorando, eu falo, cara, ainda tá pondo fora, sabe? Ainda tá vendo fora. Se eu falo isso e não é em live, mano, eu recebo tanto hater, sabe? Eu tô até acostumada, eu nem ligo mais. Em live é melhor, porque a galera que tá aqui é uma galera que pensa parecido. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Pra mim, tudo que você acredita faz sentido. O que você acreditar, existe. Porque o universo é mental. Mas essa minha crença de que eu sou o todo me possibilita cocriar. Então é essa crença que eu quero pra mim, porque é uma crença positiva que me expande. Se você acredita em alguma coisa que te reprime, não é o caminho. Porque o caminho da crença é a expansão e não a repressão. É o que te faz mais, é o que te ajuda a evoluir, é o que te ajuda a cocriar. Essa é uma crença positiva, o restante é crença negativa. Crença limitante é o quê? Crenças que a gente tem que limitam a gente. Quando eu fico à mercê do externo, esperando um milagre sem me movimentar, achando que se eu colocar uma vela ali é porque eu vou receber aquilo, eu posso receber uma energia para ajudar. Mas é aquela coisa, tipo, o pobre quando ele ganha na loteria, passa 2 meses ele tá pobre de novo se ele não mudar a consciência dele. Lembra da Cida do Big Brother? Não lembro quanto que foi que ela ganhou, 1,5 milhão. E hoje ela é pobre de novo. Então, assim, a consciência é tudo, sabe? A Stephanie surfista. E é isso, gente. Espero que vocês tenham se sintonizado. Eu não vou ficar 1 hora, porque eu ainda tenho um mapa galáctico pra fazer, um e-book pra terminar, postagem pra fazer. Meus cachorros estão aqui, ainda bem que já passearam. Compra pra guardar. Minha louça tá quase batendo no teto. Eu ainda não fiz nada pra eu comer, então tá uma coisa muito louca, sabe? Mas eu adoro, porque quanto mais movimento, mais movimenta a coisa.
mais dinheiro entra, mais feliz eu fico. Muito obrigada pela presença de todos vocês e não se esqueçam que vocês são a própria divindade. Não precisa sair falando por aí, senão o povo vai achar cada vez mais louca, tá? Assista assim, Adriana. Quando alguém fala assim, vai com Deus, dentro de mim eu falo, eu sou ele, mas eu não repito isso do lado de fora. Eu falo, vai com Deus você também. É esse o espírito, tá bom? Um beijo, Kelvin. Obrigada pela presença, Elis. Um beijo, galera. Até mais.